Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de agosto. O Ibovespa teve uma boa alta de 1,56%, anulou o movimento de baixo, um movimento de correção, e deu sequência à sua movimentação para cima, ficando um pouco mais esticado aqui no curtíssimo a curto prazo para cima, mas ainda apontando para um patamar de resistência desse topo anterior. Já volta para cima da forte queda do dia 18/5 e apontando aqui para a faixa de resistência aqui no gráfico diário, 68.685 a 68.790, podemos arredondar aí para 68.800. Acima desse patamar, o outro nível, que é esse nível que eu acabei de mencionar no gráfico diário, é esse topo aqui no gráfico semanal. E aqui no gráfico semanal, um topo mais acima seria na faixa dos 69.487, patamar de resistência para o Ibovespa. Agora, o suporte de imediato para o índice fica aqui nessas máximas que foram rompidas na casa dos 67.250, arredondando aqui para 67.250. Abaixo disso, o próximo suporte, 66.525. Nos futuros, mini índice gráfico de 60 minutos, tendência de alta, topos e fundos assim, retomou a tendência de alta, que tinha ficado indefinido aqui, retomou a tendência de alta nesse pregão, rompendo aqui não só esse topo como esse aqui anterior, fez um movimento forte para cima, está dentro de um movimento mais prolongado para cima, ou seja, reduzindo um pouco o espaço no sentido de operação na ponta compradora no gráfico de menor periodicidade. Ideal que se tivesse alguma correção nesse movimento de alta do G60 para se buscar entrada na ponta compradora, esticando um pouco mais aqui para cima, ficaria atento para a sinalização de um movimento de baixo para se trabalhar mais na ponta vendedora, ou seja, teria um espaço um pouco maior para se trabalhar na ponta vendedora, apesar de ser num cenário contra a tendência do gráfico de 60 minutos, ou seja, num movimento de correção. Mas ainda assim seria, no meu modo de ver, um pouco mais interessante, dependendo do que acontecer no início do próximo pregão. No mini dólar eu cheguei a recomendar uma operação no mini dólar, gráfico diário. O mini dólar terminou ficando o dia bem travado, um dia aqui de indefinição nesse momento, mas para o próximo pregão ficaria atento. Eu diria que seria mais interessante se rompesse a máxima do pregão de hoje e do pregão anterior, de sexta-feira. Ou seja, romper aqui, a máxima de hoje é 349,5, sexta-feira 350. Então se abre rompendo aqui para cima, gerando um rompimento aqui para cima, se configura um movimento de alta depois de um movimento de baixa e traz uma chance desse candle ter sido o candle de alta com candle de correção e o próximo candle ser um candle de alta. Ou seja, o cenário ficaria um pouco mais interessante para a ponta compradora no gráfico de menor periodicidade. Pelo G60, então a gente pode ver que justamente seria a manutenção dos fundos ascendentes e a expectativa de ter um movimento maior aqui para cima, ou seja, manutenção da tendência de alta do gráfico de 60 minutos. Eu diria até que se gerasse fundo ascendente acima dos 343 num gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15 minutos, seria interessante para se buscar a operação na ponta compradora aí no mini dólar. Para buscar venda, ideal que fosse algo em termos de topo, no gráfico de 10 ou 15 minutos, para baixo de uma região aqui em torno de 339, melhor ainda se perder os 335,5, que é a mínima do pregão de hoje. A recomendação que eu fiz no mini dólar foi de venda, depois de ter feito esse candle aqui para baixo, fez aqui uma correção, e depois dessa subida eu recomendei venda aqui durante a formação deste candle, ou seja, na expectativa que viesse aqui para baixo. No gráfico de 10 minutos, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, dá para se notar que o ponto que eu recomendei venda foi aqui nesse candle, na perda da mínima desse candle. Depois de ter feito esse movimento muito forte para baixo aqui no gráfico de 10 minutos, esse movimento aqui forte para baixo, terminou fazendo uma lateralização numa formação semelhante a de um triângulo simétrico no gráfico de 10 minutos, e quando perdeu aqui essa mínima, eu recomendei a venda justamente para tentar pegar o quê? Um movimento de baixo que viesse inclusive perdendo todos esses fundos anteriores. Vem aqui, fecha esse candle, ficou enrolado nos primeiros momentos da operação. Quando vem aqui perdendo essa região, eu optei por reposicionar o stop para cima da máxima desse candle, ou seja, um stop mais curto, que a entrada foi aqui nesse ponto, o stop aqui nesse ponto, o stop aí de 2 pontos. Esse stop terminou sendo acionado nesse próprio candle que veio aqui para baixo e ganhou bastante força em cima da região de suporte. Depois disso não fiz nenhuma nova operação no mini dólar. Olhando para o ponto aqui da saída, foi 0,06% de perda, e isso representou no capital total uma redução de 0,09%. Nas ações, colocando aqui gráfico diário, nas ações, PTR4 terminando o dia com alta de 1,12%, rompimento aqui de 13,66 aumenta a chance da Petro buscar uma região aqui em torno de R$ 14 a R$ 14,19, zona de resistência
para esse ativo. O rompimento de 3,66 é justamente aqui dessa máxima. Se esse ativo fizer o próximo candle for um candle aqui de baixa, fazendo algo nesse sentido, e o outro rompesse essa máxima aqui, me chamaria atenção para buscar compra em cima da Petro. Seria mais interessante ainda em termos de relação risco-ganho para mim essa entrada. Sim, quando eu falo para mim é em termos de metodologia em cima da Petro R4. Na Vale 5, dia de forte alta, 4,35%, mantendo sua tendência de alta de curto prazo, por enquanto fazendo aqui uma região de fundo, uma região de suporte relevante para a sua tendência, que é essa região aqui na casa dos 28,41 em conjunto com o gap em R$ 28,40, 28,40, 28,38. Então a Vale em cima desse patamar, se perder essa região, ela anula a tendência de alta de curto prazo, mas por enquanto a Vale segue apontando para cima, apontando para uma resistência ali num gráfico semanal mais próximo ali na faixa dos R$ 31,30, até um patamar e o patamar um pouco mais acima seria R$ 32,13, o próximo nível de resistência, o mais relevante pelo gráfico semanal. Lembrando que os R$ 30, número redondo, ainda é válido como resistência no decorrer dessa semana, ou seja, o ativo pode ficar trabalhando acima dos R$ 30 e terminar a semana deixando uma sombra superior, ou seja, fechando para baixo dos R$ 30, sendo um patamar de resistência para essa ação. Agora, em termos de suporte imediato para Vale, depois do rompimento desses 29,48, novo pivô de alta na tendência, esse patamar de 29,48 tende a funcionar agora como suporte. 29,48, primeiro patamar, e depois o gap de hoje, ali na faixa dos R$ 29,23. Depois disso, vamos então para MDIA3. MDIA3 eu recomendei compra na ação a favor da tendência, dentro do que a gente já tinha comentado na última videoanálise. A compra foi acionada em R$ 50,89, colocando aqui os valores, R$ 50,89, com stop em R$ 49,99, que é justamente abaixo aqui da mínima do pregão de sexta-feira, que foi de R$ 50, e objetivo em R$ 52,69, com risco de 1,77%, utilizando 23% do capital total. Esse ativo estava muito bem até o leilão de fechamento. Se eu colocar aqui no gráfico de 60 minutos, eu vou colocar no gráfico de 1 minuto, vai ficar mais claro. Esse ativo estava muito bem até o fechamento do pregão. Estava praticamente fazendo um pivô de alta já no gráfico diário. Olha o que aconteceu no leilão de fechamento. No leilão de fechamento simplesmente caiu 1,49% só no leilão de fechamento. Espero que isso tenha sido algo fora da curva e que no próximo pregão já abra lá em cima, olhando para o gráfico diário, porque estava muito aqui em cima logo no leilão de fechamento. E quando entrou no leilão de fechamento estava muito aqui em cima, quase que gerando um candle assim para romper esse patamar. Então seria bom para a nossa posição que ela faça um rompimento aqui dessa região de 51,89, reforçando ali a tendência de alta do ativo e aumentando a chance de buscar o objetivo que eu tracei em cima dessa ação. Depois disso, comentando aqui Cosan fez aí já um pivô de alta no gráfico diário, rompeu tudo no pregão de hoje, alta de 3,16%, é uma posição que a gente está em aberto, ficou muito próxima do objetivo, o objetivo dessa operação em 37,33, dependendo da abertura do próximo pregão, eu posso prolongar um pouco mais esse objetivo aí dessa operação. A resistência imediata aqui é esse topo em 37,40 e aqui o gap na faixa dos R$ 38,11. Então, ativo andou bem aí, já podendo trabalhar até com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, não sair mais perdendo desta posição. Eu reposicionei o stop um pouco mais abaixo disso, mas a partir do próximo pregão eu já devo mover o stop um pouco mais para cima, num primeiro momento aqui na faixa dos R$ 37,99, R$ 35,99. FLRY3, ativo que está ali numa tendência de alta, faz aqui uma correção, gera um candle aqui agora, um candle com um pouco mais de força, 1,88%, é uma das possibilidades que avaliarei a partir do próximo pregão, em termos de buscar uma operação na ponta compradora, também tentando pegar uma nova movimentação para cima, para buscar um patamar de resistência ali na faixa dos R$ 30 até os R$ 30,13, ou seja, mas a entrada nesse ativo seria mais com a expectativa de poder romper toda essa região de resistência aí na casa dos R$ 30 a favor da tendência de alta do gráfico semanal, ou seja, tendência de alta de médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.